Queridos irmãos, a paz do Senhor. Chamo sua atenção para a palavra de Deus em Gênesis capítulo 13, e versículo de número 10, que diz: E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, quando se entra em Zoar. Irmãos queridos, estamos no capítulo 13 de Gênesis, e este capítulo é marcado por dois personagens, Ló e Abraão. Esses dois personagens, representa aqueles que andam por vista, que é o caso de Ló, e o outro representa todos aqueles que andam por fé. Neste capítulo podemos tirar lições maravilhosas da palavra de Deus. Primeiro, falando de Ló, aquele que anda por vista. Existem algumas características do homem que anda por vista. O homem que anda por vista, primeiro, ele é incrédulo. Ele só crê naquilo que vê, naquilo que é palpável, naquilo que está aos seus olhos. Veja que neste versículo 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era boa, que era bem regada, aliás, antes do Senhor ter destruído Sodoma. Porque havia contenda entre os pastores dele, de Ló, e os pastores do seu tio Abrão, que de repente Abrão disse para ele: olha, se você escolher a esquerda, eu escolho a direita. Se escolheres a direita, eu escolho a esquerda. Não existe problema entre nós. E ele olhou assim e viu aquela paisagem bonita, que parecia o jardim de Deus, o jardim do Senhor, diz aqui o texto, e disse: eu vou para lá. Ele foi enganado pela sua visão materialista. Veja que ele, além de ser, que a primeira característica do homem que anda por visão, por vista, é incredulidade. A segunda característica do homem que anda por vista é, irmãos queridos, materialismo. Ele crê naquilo que lhe é material, naquilo que está ao seu alcance, naquilo que ele pode alcançar com a sua capacidade, com as suas próprias mãos, com o seu trabalho, com a sua inteligência. Ele confia em si mesmo, ele confia no seu intelecto, na sua juventude, nos aparatos que ele tem para assim poder lutar e conquistar. Então veja, irmãos queridos, que ele foi levado por uma tentação. Quando ele vê aquela paisagem bonita, então lhe nasce no coração um desejo de ir para aquele lugar. Porque este é um dos aspectos da tentação. A tentação, ela tem dois aspectos. Existe o aspecto exterior
e existe o aspecto interior. O aspecto exterior é aquele em que alguém vem lhe tentar. Você é tentado por alguém. Há um personagem que lhe tenta. Há algo que lhe tenta, né? Porém, a tentação no aspecto interior é esse, que você vê algo que lhe interessa e então desperta em você uma cobiça, desperta dentro da pessoa uma cobiça para então se apossar daquilo que ele quer, que esteja ou não dentro da vontade de Deus. Então, isto é o que aconteceu com Ló. Ele foi um homem de uma visão incrédula, de uma visão materialista e que deixou-se levar pelo desejo do seu interior. Louvado seja Deus. Porém, existe outro personagem aqui que se chama Abrão. Mais tarde ele é mudado o nome para Abraão, mas aqui ele é Abrão. O seu tio, Abrão, era tio do Ló. E de repente, vemos uma diferença tremenda entre esses dois personagens. Porque enquanto Ló representa aqueles que andam por vista, Abrão é aquele que anda por fé, representa aquele que anda por fé. Abrão é o pai da fé monoteísta, a fé em um só Deus, no verdadeiro Deus. E esse personagem chamado Abrão, ele anda por fé e Deus apareceu para ele pelo menos 7 vezes. Deus aparece para Abrão pelo menos 7 vezes. Podemos ver em Gênesis capítulo 12, versículo 1 ao 3, Gênesis capítulo 12, versículo 7, Gênesis capítulo 13, versículos 14 ao 17, Gênesis capítulo de número 15, Gênesis capítulo de número 17, Gênesis capítulo de número 18 e Gênesis capítulo de número 22. Alguns capítulos aí você pode ler toda a história, como no caso, todo o capítulo, como no caso do 15, o 17, o 18 e o 22. Então, pelo menos 7 vezes Deus aparece para Abrão. Louvado seja o nome do Senhor. E como vemos ali no chamado do capítulo 12, Deus lhe fez 7 promessas, e estas promessas elas vão se evoluindo, Deus vai fazendo, Deus tanto renova as promessas, como faz mais promessas no decorrer da história da sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. De maneira que esse capítulo podemos comparar com Malaquias capítulo 3, versículo 18. Vereis então a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Esse capítulo também pode ser comparado com Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 26, onde existe ali 2 homens, o que constrói uma casa sobre a areia. E aí a casa sobre a areia, sem alicerce, sem fundamento, sem concreto, sem rocha, quando vem os ventos, quando vem as muitas águas, a chuva forte, os rios, então esta casa vai ao chão e é grande a sua queda. Mas aí existe o homem prudente, que é aquele que edificou a sua casa sobre a rocha. E aí pode vir vento, pode transbordarem os rios,
pode vir tsunami, pode vir Katrina, seja lá qual for a tempestade, o redemoinho, mas a casa não cai porque está segura. Então, esses dois homens, no capítulo 13 de Gênesis, pode ser comparado com Malaquias 3:18 e pode ser comparado com Mateus 7, versículo 24 ao 26. Podemos ver que aquele que anda por fé e crê num Deus tão grande, tão poderoso, qualquer que anda junto com ele passa a ser abençoado. A bênção de Deus também passa a alcançar aqueles que andam com o abençoado. Que foi aqui o caso de Ló. Porque sabemos que Ló, quando saiu lá das suas terras, das suas origens, com Abraão, ele não tinha nada. Com Abraão, ele não tinha nada. Você não vê ele levar nada. Mas de repente, quando chega aqui no capítulo 13 e no versículo 5, diz a Bíblia que também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanhos, gado e tendas. Deus deu para ele também a bênção através do seu tio Abraão. Louvado seja Deus. Mas aí quando ele deixa o lugar da bênção, deixar a companhia do seu tio Abraão aqui, é deixar o lugar da bênção, é deixar a posição da vitória. E então, por causa da sua cobiça, da sua visão ímpia, ele perdeu a bênção de Deus. Mas que Deus em Cristo fale melhor ao seu coração aquilo que eu não pude falar, tá bom? Deus em Cristo te abençoe em nome de Jesus. Amém.